sabe o que também é bem ligeirinho? É o tempo que você vai gastar para mandar uma mensagem para a gente. O número é esse que está aparecendo na tela e eu vou adorar interagir com você. Meu telespectador, minha telespectadora querida. Olha, gente, nós estamos no Abril Azul, o mês dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E para a gente jogar luz sobre esse tema, eu vou conversar com a terapeuta ocupacional Samara Barros. Ela vai contar para a gente como as escolas podem tornar o ambiente mais acolhedor para os alunos com TEA. Samara, entre aqui, que coisa boa ter você mais uma vez no Viva Educação. Fique à vontade. E para a gente tornar essa conversa ainda mais rica, eu vou convidar a mãe de uma criança autista para falar sobre os desafios diários. Entre aqui, Priscila. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Estamos no Abril Azul, né, gente? Nem precisei adaptar minha marca, ó. O Viva Educação, a nossa marca já é azul. Também simbolizando respeito, né, a todas as pessoas que integram, né, o grupo de pessoas com transtorno do espectro autista. E eu acho que nesse Abril Azul é muito importante a gente falar um pouquinho sobre acolhimento, né? De um tempo para cá, a gente percebe que é muito necessário a gente jogar luz sobre as questões relacionadas ao universo azul, digamos assim, para que os preconceitos diminuam e para que todo mundo possa se adaptar, né? Tanto as pessoas que são neurotípicas aprenderem a tratar as pessoas neurodivergentes, como as pessoas neurodivergentes terem um ambiente que seja mais saudável para elas. É ou não é, Samara? É verdade, Vivi. É muito importante a gente procurar conhecer sobre o tema, conhecer as particularidades e compartilhar esse conhecimento. A Priscila, que é mãe de uma criança autista, né, lida todos os dias com esses desafios, né, Verdade. Priscila? Priscila, vou começar com você. Fala um pouquinho como é que é a relação da sua filha com o ambiente educacional, com a escola, por exemplo. Ela tem quantos anos? A Ana Júlia hoje ela tem 12 anos. 12 anos. 12 anos. E quais são os desafios que você e a Ana Júlia enfrentam? O maior desafio da Ana Júlia e principalmente de mim, que sou mãe da Ana, né? As escolas elas não têm suporte. Elas não têm suporte. Em muitas escolas eu cheguei para matricular minha filha e eles não recebem, não tem vaga. A rede ela não recebe a criança com tanta facilidade, porque eles dizem que não tem vaga para a criança. E quando eles recebem, eles não têm o acompanhante para estar junto com aquela criança. A minha filha tem autismo de nível de suporte 3. Sim. Então ela precisa de uma pessoa que esteja com ela todo o tempo. Ela precisa de uma pessoa para levar ela para beber água, ela precisa de uma pessoa para levar ela ao banheiro, ela precisa de uma pessoa para estar com ela na sala de aula. E a escola, ela até disponibiliza, né? A prefeitura, a rede municipal, ela disponibiliza, mas ela disponibiliza apenas um acompanhante para o turno ou para a turma. Então, como que vai ficar a situação da minha filha, que tem um nível de suporte 3, onde ela pode sair correndo da sala de aula, e se não tiver um cuidado maior, ela vai correr por toda a escola. É um desafio, muitos pais passam por esse desafio. Na contramão disso aí, eu percebo que algumas escolas, eu vejo um esforço de algumas escolas da rede particular em tentar criar um ambiente um pouco mais adaptado. E a Samara, que trabalha com esse público, trabalha com as escolas também, né, Samara? Muita vivência. Nesse auxílio, essas escolas têm uma enorme experiência a esse respeito. Samara, se a gente dissesse assim, eu tenho uma escola e eu gostaria de dar o pontapé inicial, por onde a escola deveria começar? Viviane, na fala da Priscila, a gente vê claro a necessidade do diálogo entre a equipe de saúde, de acompanhamento, de tratamento, para entender o funcionamento da criança, para entender como o desenvolvimento está acontecendo em cada particularidade com a escola, com a rede de ensino, porque o currículo
currículo escolar, ele tem demandas que muitas vezes, dependendo do nível de suporte, dependendo do nível do comprometimento cognitivo ou dos comprometimentos motores mesmo, sensoriais, a criança não vai acompanhar. Então, existe a necessidade desse diálogo, primeiramente, para se montar um planejamento e uma adequação para que essa criança seja bem acolhida na escola, para que as professoras, a equipe pedagógica vá ter uma segurança de dar esse ensino, de dar esse letramento para essa criança, em qual nível for, seja desde a pré-escola até a filha dela já com 12 anos. Então, é um nível muito mais avançado, então precisa de adaptações de uma equipe multidisciplinar, não é só o terapeuta ocupacional, mas principalmente o psicopedagogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, a equipe médica, se essa criança toma medicação, se ela faz uso da medicação, entender quais são as reações dessa medicação, e o currículo da escola, ela está adequada, ela está inserida adequadamente no nível que ela consegue dar conta. E se ela não consegue dar conta, qual é a prioridade dessa criança na escola? Ela vai dar conta do letramento, é o social, é a socialização? Quem faz essa decisão? E aí a gente precisa dialogar. Pois é, quem faz essa decisão, quem toma essa decisão? É a família ou é a escola? É um diálogo entre o currículo escolar, a situação de competência da criança pela equipe e a aceitação familiar. Porque muitas vezes a criança, ela não dá conta daquele conteúdo e a família quer porque quer que ela escreva a letra cursiva. E, de repente, ela não vai dar conta da letra cursiva mesmo, não está no desenvolvimento dela esse alcance nesse momento. Então, precisa ter esse tripé. Ou a gente não consegue, de fato, fazer a inclusão dessas crianças. A gente não consegue um resultado de produtividade, de satisfação sua enquanto mãe, de satisfação da escola, de entregar para a comunidade uma criança letrada, uma criança alfabetizada e de fazer, de fato, o processo de inclusão. Essa decisão, ela tem que ser na mesa, com as cartas na mesa e se pesando cada aspecto do desenvolvimento de cada criança. Você consegue enxergar nas escolas que a gente tem à disposição essa estrutura? Viviane, são quase 20 anos. 20 anos. E já estamos bem melhor. De fato, escolas da rede particular, elas conseguem ter uma equipe de suporte, da equipe clínica, psicopedagogo, educacional, terapeuta ocupacional dentro da escola, fonoaudiólogo, que vai dar esse respaldo junto à equipe da família. Na rede municipal, a gente sabe que existe uma fila muito grande nos centros de atendimento, a demanda é muito maior do que os profissionais conseguem alcançar. Mas, de fato, existem escolas, instituições que elas estão testando projetos, testando formas que dão certo, sim. Eu digo isso porque minha prática é de crianças que eu acompanhei com 2 anos e hoje conseguiram chegar numa USP, conseguiram se formar, crianças que chegaram ao desenvolvimento, estão ingressando numa faculdade, chegaram no 2º grau. Então, a gente tem uma iniciativa que a gente sabe que não é a maioria, mas que quando se coloca para fazer da maneira certa e com esse diálogo, esse tripé, que ele é essencial para que tudo ocorra bem, escola, equipe terapêutica e família, seja a equipe do município, seja a equipe do setor público ou a equipe particular da criança que a família paga, mas precisa haver esse diálogo e essas adequações, porque a escola ela tem um ritmo e a criança tem o dela que vai sendo adequado para que todos, no final do ano, estejam satisfeitos com os resultados. Sem dúvida. Esse diálogo é importante. No processo educacional, eu costumo dizer que a vitória do processo educacional é quando família e escola conseguem, caminhar juntos no mesmo propósito. Isso. Quando conseguem essa sintonia, é muito favorável. Você falou de adaptações.
né, na escola, adaptações que precisam ser feitas dentro do ambiente escolar para que essa criança consiga evoluir e a escola consiga entregar esses resultados. Você pode exemplificar para a gente que adaptações seriam essas? Por exemplo, a gente tem crianças dentro do diagnóstico, dentro do TEA, que elas têm uma certa sensibilidade auditiva. Então, a família pode adquirir os abafadores ou a própria escola pode ter nas salas de aula disponíveis os adaptadores. Aqui em Teresina tem um restaurante que eu achei fantástico outro dia, que tem uns cartazes lá, porque tem música ao vivo e tudo. Em todo o vidro tem lá a disponibilidade dos abafadores. Eu achei isso super legal. Então, as escolas podem ter o abafador se a família não puder comprar. Outra questão é a adequação dos intervalos dos recreios. Os intervalos que a criança não consegue passar aqueles 50 minutos de aula, as 4 horas de aula completa em sala de aula, e se pesar qual pedaço da aula que ela vai ter acesso e qual outro pedaço da aula que ela pode se ausentar, ou para ir para a área livre e fazer uma movimentação, dar uma regulada sensorial, ou ela ir para uma sala do AEE, fazer uma atividade mais direcionada para ela. É outro tipo de adaptação. Mobiliários que sejam mais confortáveis para eles, em questão de adaptadores de assentos que são flexíveis. Então, cada criança, não existe a gente falar a caixinha sensorial. A caixinha sensorial, ela vai dar certo para uma criança, poderá não dar para outra. Então, cada criança, ela tem que ser olhada e ela tem que ser analisada na sua particularidade, o que vai funcionar para ela. A gente tem um leque de produtos, um leque de ofertas no mercado, mas o que vai funcionar para cada uma? Aí sim, a criança que tem uma equipe, que tem toda uma avaliação, os protocolos, um perfil do comportamento, um perfil sensorial dela. Esse diálogo, sim, vai ser escolhido o que ela dá conta. A graduação da letra, os adaptadores, os guias de tamanho de letra. Então, são várias opções, condições a serem adaptadas, que é possível fazer essa criança estar bem na escola. Olha, eu ouvindo a sua fala e observando o olhar da Priscila para você, eu tenho certeza que ela está com vontade de agarrar a sua mão e levar você com ela, Samara. É verdade. Não tá, Priscila. Eu chego até a me emocionar porque chega a ser um sonho. É um sonho para a mãe autista. Porque a gente não vive isso. A gente não vive isso. É um sonho muito distante. Principalmente para as mães que não têm condições para arcar com tudo isso que a acompanhante tá passando. Porque assim, eu sou manicure, eu trabalho assim, mas eu já trabalhei uma vez em salão, mas eu tive que sair do meu trabalho porque não tinha suporte para os meus filhos. Porque a minha filha não ia ficar na escola. Então, isso desestrutura toda a família, né? Eu não poder levar minha filha para a escola e deixar ela na escola e ficar tranquila, porque aquele tempo, eu vou ter aquele tempo para mim fazer alguma coisa, para mim poder trabalhar. Se hoje eu estou aqui, eu tenho um suporte da minha mãe. Minha rede de apoio é a minha mãe. Então, a gente reveza muito. Quando ela quer fazer algo, eu fico em casa. Quando eu quero fazer algo, ela fica para mim. Porque a gente não tem isso. A gente não... Para a mãe que não tem essa condição de levar a filha para a rede pública, de ter todo esse sonho, isso é um sonho. Isso é um sonho para nós, mãe. E isso deveria ser para todas as pessoas, né? A rede municipal deveria se adequar de uma maneira acessível para essas mães. Porque muitas vezes eu já presenciei de ver mães indo e voltando para casa com seu filho. Porque a escola não consegue lidar com uma criança. Então, eu volto para casa com minha filha frustrada, eu volto para minha casa com minha filha com uma incerteza, né? Minha filha tem 12 anos, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não é verbal, isso já dificulta. Olha só, tenho certeza que o pessoal da SEMEC está assistindo ao Viva Educação e eu quero que esse apelo aqui chegue ao secretário, chegue à doutora Kátia, chegue a quem está tomando as decisões na SEMEC. Gente, vamos olhar para as famílias.
Hoje, o transtorno do espectro autista é uma realidade. Não dá mais para se fazer educação deixando de fora, deixando de enxergar as pessoas que têm necessidades próprias, individuais. Então, Priscila, o seu apelo vai chegar à Secretaria Municipal de Educação e eu queria, inclusive, que o secretário, que eu já convidei algumas vezes para vir aqui, que ainda está me devendo essa visita, que ele venha também para dar uma resposta para essas famílias, porque assim como a Priscila, muitas famílias precisam desse apoio e desse suporte da educação pública de Teresina. Bom, eu espero de verdade que esse sonho seja realizado em pouco tempo, porque ele não é um sonho impossível. Pelas coisas que a Samara está trazendo, precisa, no meu entendimento, Samara, me corrija se eu estiver errada, mas precisa de equipe qualificada, que eu sei que a Prefeitura oferece, precisa das pessoas de suporte para ajudar e precisa de um projeto, gente, precisa de um projeto que enxergue, que inclua essas pessoas. Não adianta a gente querer falar de inclusão, que escola inclusiva porque faz uma rampa. Isso não é inclusão. E tem outra coisa também que eu acho muito importante a gente falar a respeito da inclusão. Você abrir a porta de uma sala e colocar uma criança que tem uma necessidade específica lá, que é autista, que é surda, que é muda lá dentro, e você não dá o que ela precisa, isso não é inclusão. Isso não é inclusão, porque ela não vai conseguir se adaptar. Estou errada? Não, está certíssima. Precisa ser feito não só o presencial daquela criança dentro da sala, mas todo o suporte pedagógico, todo o suporte estrutural e de recursos para que realmente aquela criança e aquela família se sinta abraçado naquela escola. E isso a gente consegue, como você falou, com projeto, com a equipe qualificada, com estudo, com diálogo entre a família, a equipe de suporte, seja qual for, e a própria escola. Olha, eu lembrei agora de uma matéria que eu fiz com você, Samara. Eu fui ao consultório dela e ela falando de crianças que tinham dificuldade entravam na escola e que tinham dificuldade em manusear o lápis, né? E de exercícios que você poderia fazer, de instrumentos que você poderia utilizar para ajudar naquilo ali. Então, existe uma série de terapias e de estratégias que podem ser utilizadas nesse processo, não é, Samara? Isso, e de instrução e treinamento, que as ATs, as acompanhantes terapêuticas e acompanhantes pedagógicas, quando a gente vai para o âmbito escolar, a gente fala de acompanhantes pedagógicas, elas são o profissional que vai ser treinado pela equipe que entende, que estudou, que está acompanhando clinicamente aquela criança e vai executar da forma que vai dar certo, que vai ser testado, e a escola vai ter a flexibilidade curricular para que esse processo aconteça. A gente vai garantir um resultado de 100%? Não vai, mas com certeza dentro desse processo ela chegará mais perto desse percentual para que no próximo ano ela dê sempre o seu melhor. E a gente não pode desistir, a gente tem que persistir e testar várias possibilidades até dizer que não deu certo. Até porque essa estrutura que está sendo cobrada pela sociedade, ela também é muito importante para os profissionais da educação, para os professores. A Priscila, como mãe, ela sabe a dificuldade que é você lidar com uma criança autista. Imagine um professor em sala de aula com 30, 40 alunos dentro desse universo com várias crianças autistas, sem a estrutura que ele precisa. É por isso que os professores estão adoecidos. E a gente não vai esquecer que não é só a criança autista, tem a criança com TDAH, tem a criança com alguma disfunção neurológica, tem a criança com síndrome de Down. Sim. Vamos ter vários quadros, tem a criança que tem só o atraso de aprendizado e aquela professora, ela vai estar na liderança de
de todo aquele universo. Então, ela realmente precisa desse suporte, dessa auxiliar, dessa outra parte, porque como que ela vai administrar toda a aula, a programação da aula e dar conta de todas essas variáveis? É muito então, a gente difícil. não dá mais para pensar que a partir de tal nível, não existe mais o suporte. Dependendo da situação, precisa existir o suporte, precisa ser repensado esse suporte. Tá certíssimo. Samara, agora deixa eu te perguntar, você falou que já acompanhou criança lá do ensino infantil que chegou até a USP, por exemplo, né? Que é um sonho de qualquer pai ver o seu filho estudando em uma das melhores universidades do Brasil. A UFPI em Direito. Olha só, direito. Tenho muito orgulho. Muito bom. De ter Como é feito que parte. Como é que é? Quais as terapias que você percebe que... Eu sei que essa é uma pergunta que a resposta dela teria que ser individualizada. Mas, assim, que recursos as pessoas podem procurar? Como é que faz essa busca por terapias e por situações que ajudem nesse processo? Por esses casos, né, eu digo cases de sucesso, o que eu posso analisar da realidade é uma família muito presente, desde muito cedo, todos os 3 casos, uma família que começou com 2, 3 anos, já estava ali na busca, né? Então, assim, há um tempo atrás, nunca desistiu, sempre acreditou no potencial do seu filho, sempre fez o impossível para dar certo e eles conseguiram. São casos particulares, crianças que não tiveram um comprometimento cognitivo, mas que durante o percurso eles tiveram várias dificuldades, vários comprometimentos que foram trabalhados, que foram atravessados os obstáculos e eles conseguiram chegar. E com certeza na vida adulta eles também terão atropelos e dificuldades, mas com uma família muito presente, em busca de um suporte de qualidade sempre, nunca deixaram de dar, né? Eu digo porque eu acompanho muito de perto essas famílias. Aí a gente sempre vê, quando se tem uma família engajada, comprometida, não aquela família que entrega na porta, mas aquela família que está junto do processo, junto com a escola, junto com a equipe, a gente vê que esse resultado, ele vem de uma forma mais assertiva. Ai, deve ser uma sensação incrível, né? De você conseguir alcançar essa meta de levar o seu filho à universidade, dar uma profissão. E para a gente, terapeuta, que faz esse trabalho com muita dedicação, com muita entrega, com muito amor, é uma satisfação você receber um WhatsApp de um print e dizer: tia Samara, você faz parte disso. Anos depois, não tem preço, não tem preço. É o que move a gente a todo dia, todos os anos, a gente está nessa luta de procurar sempre o melhor para as nossas crianças. Samara, eu percebo que algumas famílias e alguns professores, vamos falar das famílias primeiramente, elas têm, algumas famílias, elas têm alguma dificuldade de querer enxergar na criança pequena um quadro de transtorno do espectro autista. Ou seja, ainda há uma negação inicial, porque não é fácil mesmo você frustrar suas expectativas, aquelas expectativas que você vira, você vê, meu filho é diferente, né? Nas escolas, percebo também que alguns professores têm um certo receio de falar esse assunto com os pais, porque alguns pais não reagem bem. Então, eu queria que você trouxesse alguns sinais para que mães, pais, professores, eles enxergassem que são aqueles sinais que faz acender a lanterninha vermelha. Opa, aqui pode ter uma criança com TEA. Sim. Se eu considerar uma criança de infantário, uma criança de creche, a gente vai para os programas do dia a dia dessa creche. A socialização, a participação nas rodas de história, o acompanhamento junto com o grupo, a participação nas brincadeiras sensoriais de terra, de água, de tinta. Quando você começa a observar uma certa esquiva dessa criança, dessas brincadeiras que naturalmente as crianças se jogariam
de corpo inteiro, e você começa a perceber um virar de costas, um andar na ponta dos pés, uma irritabilidade por coisas mínimas, e é uma criança muito irritadiça, uma criança muito chorosa. Tudo isso não é um só aspecto. A criança andou na ponta dos pés, ela é autista. Não é isso. Existem os critérios que eles precisam ser preenchidos para esse diagnóstico médico, neuropediátrico, psiquiátrico infantil. Mas existem sinais e sintomas que a escola, comunicando a coordenação, e a coordenação procurando a família para fazer uma avaliação da fono, com atraso de fala, da terapeuta ocupacional, com uma questão sensorial, ver uma questão comportamental com a psicóloga, isso vai fazer um diferencial, porque os protocolos, as ferramentas de rastreio vão dar um alerta naquilo ou não. Ah, não, isso é só momento, vamos ficar só vigiando, porque numa estatística de 1 para 25, ano passado era 1 para 36, a perspectiva 2025 é 1 para 25. Nessa perspectiva de estatística, a gente não pode brincar e achar que cada criança tem o seu tempo. Cada criança tinha o seu tempo. Hoje, o que a gente chamava de precoce, que para a área médica é antes do tempo, o estimulação precoce, o olhar precoce, para esses atrasos na área terapêutica é quanto antes melhor. A gente ter esse entendimento de que quanto antes melhor. Cientificamente, todas as crianças que passam por um programa de estimulação precoce, elas apresentam um desempenho melhor do que a média lá na frente. Então, não vai fazer mal algum. Mas você vai estar oportunizando essa criança a não ter esse atraso, a talvez não manifestar um diagnóstico que sim, se ela tiver o autismo, em algum momento da vida ele vai aparecer. Não é que ela agora tem, ela já teve, só que ela foi dando conta nas suas demandas e em determinada fase, às vezes é na adolescência. Às vezes é na vida adulta, quando precisa gerenciar a sua própria vida e seus relacionamentos. E aí ele vai aparecer de uma forma mais estruturada, digamos assim, para um diagnóstico médico. Mas a gente não pode estar deixando de lado achando que é besteira. Não é besteira, porque a criança vai perder um tempo precioso de estimulação, do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, que lá na frente poderá fazer falta para ela. Então, essas questões da irritabilidade, da não adequação, a flexibilidade das atividades em sala de aula, a não aceitação da autoridade, do professor, a organização dos grupos, tudo isso precisa ser investigado, e por isso que as escolas têm um suporte hoje muito grande da psicopedagogia, do próprio psicólogo escolar que chama, que conversa com a família e para poder estar orientando. Então, tanto em casa, nas festas, né, a própria família observar que nas festas aquela criança se comporta de uma forma mais, né, se esquivando, ou é mais arredia com algumas relações sociais, isso é legal a gente estar investigando, não custa muito prevenir esse atraso. Olha, Samara, eu vou repetir o que eu disse, mas agora tomando a minha pessoa como referência. Eu tô para pegar a Samara no colo, leva a Samara, vamos ali. Eu gosto muito de vê-la falando, porque são 20 anos de experiência, tem muita propriedade, né, muita vivência na área. Muito obrigada por essa contribuição rica que você sempre dá ao Viva Educação. Priscila, obrigada pela sua presença. Eu espero... Olha o recado de novo, olha o pessoal da FEMEC. Vamos cuidar das crianças autistas, gente. Nesse Abril Azul é uma ótima oportunidade para se fazer isso, lançar um projeto inclusivo que acolha essas crianças e que facilite também a vida dos familiares, que não é fácil em muitos casos, né? O depoimento da Priscila foi muito tocante. Priscila, obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Sim. Eu espero que dê tudo certo e que em breve sua filhinha esteja na escola, se desenvolvendo e alcançando os caminhos que você sonhou para ela, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente.